4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília, Menin Engenharia e goleada de prêmios Taust. Cadastre-se no site e participe. Faz toda a diferença. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, a Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Greve dos caminhoneiros no protesto contra a alta do preço do diesel. A consequência, daqui a pouco você vai ter, já afetando o nosso dia a dia. Alta do dólar. É preciso também ficar atento, você tendo ou não a moeda norte-americana. Poupança, o pagamento daqueles atrasados dos planos econômicos. Cuidado para não cair em golpe. Acompanhe a questão com o seu advogado. Isso realmente é muito importante também. Mais um caso de suicídio em Marília e o alerta para a consequência grave da depressão. ETEC Devisate, neste dia 25, último dia de inscrição para o vestibulinho. E se você tem veículo placa final 2, atenção, está terminando o prazo para licenciamento. Vagas nas creches. Promotor Santana continua questionando a Prefeitura Municipal. E os pais cobram o uniforme de inverno na rede municipal. A partir de agora, 4 Notícias. A informação para você. Caminhoneiros continuam fazendo protesto em todo o país, cobrando diesel com preço reduzido. Você confere. O presidente da Petrobras se reuniu com ministros hoje de manhã e negou pressão para reduzir os preços. Como o preço da gasolina e do diesel é função do preço internacional e do câmbio, esses fatores não são provocados pela Petrobras, eles são provocados externamente à empresa e a empresa tem a obrigação de refletir isso. Desde julho passado, a estatal ajusta os valores dos combustíveis de acordo com as variações do petróleo do mercado internacional e do dólar. Oscilações que pesam no bolso, a gasolina já subiu quase 18% em 12 meses e o diesel mais de 12%. As altas levaram ao protesto dos caminhoneiros, que entrou hoje no segundo dia. Pelo menos 19 estados registraram manifestações, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Hoje, a vantagem é tu ficar parado para não perder. Se torna hoje totalmente inviável com o preço do diesel no jeito que está. A paralisação já dificulta atividades industriais, como a do setor automotivo e o transporte de alimentos. Em Brasília, a greve pode deixar o aeroporto sem combustível. Os caminhoneiros cobram mudança na política de preços da Petrobras e também redução na carga tributária. Nós precisamos encarar que o preço do frete vai subir naturalmente. Então, a gente vai ter aí um aumento, não é, do custo de commodities exportadas e também de várias mercadorias transacionadas dentro do Brasil. Hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, anunciaram que vão reduzir tributos que incidem sobre os combustíveis. Para isso, os parlamentares contam com a aprovação no Congresso de um projeto que reonera setores da economia. Uma reunião está marcada para a próxima semana. Nós já fechamos aqui, a aprovação da reoneração, a arrecadação da reoneração, ela vai toda para a redução do diesel, E nós estamos trabalhando junto com o governo, já tivemos uma reunião com o ministro Guardia, para zerar a CID também do diesel e da gasolina.
os caminhoneiros querem reajuste de combustíveis a cada 3 meses e fim de pedágio para a carreta vazia, para começar a conversa. Como consequência, estou vendo aqui, greve deixa postos já sem combustível, ameaçando comida, ônibus, gás e até os aeroportos brasileiros. Eduardo Rino, consultor econômico, é o nosso convidado. Boa noite, Rino. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite a todos. Por que chegou a esse ponto essa questão? Zé Henrique, enquanto o mundo pratica modernização administrativa na área pública, nós não. Nós tivemos um descalabro de gastos aqui dentro que agora fica difícil. E para isso sempre vinham aumentando os impostos e nós brasileiros, eu costumo brincar, somos que nem vaquinha de presépio, nunca reagimos. Para ajudar as usinas de álcool que foram esquecidas nos 2 governos passados, hoje você tem a obrigatoriedade de colocar o álcool também na gasolina, só que a Petrobras, isso aí influencia em torno de 11% do custo, fora PIS, COFINS, CID e o ICMS. O custo é proibitivo. Não conseguiram ainda repassar os custos do transporte, que praticamente 89% de tudo que é produzido é transportado pelas nossas rodovias, pelo atraso de investimento nas ferrovias e hidrovias. E só não tem o aumento dos impostos ou dos preços em cima de todos os produtos, pelo fato de nós estarmos com uma economia enfraquecida, alto número de desemprego, e isso tudo veio culminar com essa ação agora dos caminhoneiros, que é mais justa possível, porque eles não conseguem reajustar o valor dos seus fretes e, com isso, a representatividade financeira do que ele recebe pelo frete consome mais de 70% daquilo que é cobrado para transportar essas mercadorias. Bem, o Brasil não é autossuficiente na produção de petróleo, então por que não tem uma condição melhor no preço da gasolina, do diesel, dos demais derivados? Antigamente, quando se falava que era tudo importado, era complicado. E agora, Rino, por que não melhorou? Zé Henrique, se for ver o preço do combustível, tanto da gasolina quanto do óleo diesel, que sai das refinarias da Petrobras, ele é super competitivo. Agora, a grande carga tributária por necessidade do governo, por não ter feito as suas reformas, o Congresso Nacional parando, olhando somente os seus interesses de reeleição. Tanto é a proposta agora pelo presidente da Câmara Federal e do Congresso em aprovar uma das medidas de desoneração da folha, como havia, os 20% da parte patronal que alguns setores da economia receberam dos governos anteriores. E com isso você tinha um aumento no déficit da Previdência e uma casta, que eu costumo chamar dos amigos do rei, beneficiados com essas proteções. Foi mandado um projeto para o Congresso, para que isso fosse reduzido a um número expressivo, não na sua totalidade, com isso favorecendo a entrada de mais recursos para o governo. E não existindo isso, o governo, quando precisou de recursos pela queda da sua receita, ele simplesmente taxou os combustíveis e, dessa forma, nós temos essa recomposição de preço por parte da Petrobras pelo fato do governo anterior segurar esse preço e intervir, e acabou com o caixa da Petrobras, fora todos os desvios que a gente vê pela mídia diariamente. Agora é uma recomposição, o preço é livre, é uma política salutar, mas que eu acredito que, se
a Petrobras fizer um estudo, ao invés de anunciar isso diariamente, isso poderia ser a cada 15 dias, a cada 20 dias, ter estes reajustes, mas diminuindo substancialmente esses impostos. E não são só os federais, não. Nós temos que diminuir também o ICMS, que é muito alto em cima desses combustíveis. Bem, é o assunto do momento, estou vendo aqui, acabo de receber. Temer diz que pediu trégua de até 3 dias a caminhoneiros para encontrar uma solução satisfatória. Só se fala nisso, a falta já de produtos e de serviços por causa dessa greve dos caminhoneiros protestando contra a alta no preço do diesel e demais derivados do petróleo. Confira mais uma matéria sobre o tema. O preço da gasolina vai diminuir em 2,08% e o do diesel em 1,54%. O litro da gasolina na refinaria sairá então por R$ 2,04 e o do diesel para R$ 2,33. Este anúncio da Petrobras ocorre em meio a discussões dentro do governo para tentar fazer a estatal mudar a forma de reajuste dos preços dos combustíveis. Estamos em maio e já houve 14 aumentos. Quando abastecemos o carro, metade é imposto. 30% de CMS, que vai para os estados, e 20% de impostos federais, como o PIS. Para frear os reajustes constantes, uma das propostas em discussão é a diminuição dos impostos, criticada por parte do governo. Os protestos de caminhoneiros e transportadores contra o valor do diesel também motivaram uma reunião entre o presidente Temer e ministros. Os presidentes da Câmara e do Senado criaram uma comissão para discutir como segurar os preços dos combustíveis. A Petrobras ajusta os valores com base na cotação do barril de petróleo no mercado internacional e na variação do dólar. Ambas têm subido com frequência. Tá aí então, estou recebendo aqui, greve de caminhoneiros já gera falta de alimentos nos supermercados. Também Congonhas e mais 4 aeroportos brasileiros já sem combustível. E também, tá aqui, Temer fala em pedir trégua de até 3 dias aos caminhoneiros que estão mostrando força. Rino. Zé Henrique, nada mais justo é essa medida. Ela está trazendo consequências maiores do que o desabastecimento, também na falta de recolhimento de impostos para o governo federal e para o governo estadual. Então está na hora de se tomar uma medida política, inclusive no Congresso Nacional, de aprovar as medidas econômicas que estão lá já dormindo naquelas 2 casas, na Câmara Federal e no Congresso, há muito tempo, que são medidas impopulares, só que os políticos não querem a sua aprovação pelo ano eleitoral. Então, o que a gente vê nesse país é que nós não temos nenhum planejamento para o país, e sim um planejamento para um determinado tempo de política desses mandatários. Precisamos também acabar com isso para que a gente possa planejar e criar políticas para o país e não para os partidos. Num ano eleitoral, é claro que o governo não esperava essa situação. Perfeitamente, Zé Henrique. E aí a única saída que eu vejo será uma medida política a ser tomada para a redução, principalmente em cima do diesel, para que a gente possa ter a situação do transporte ecoando toda a produção nossa e inclusive na exportação, que está sendo prejudicada também, que essas empresas têm contrato e esses caminhões não estão indo também para os portos para encaminhar os produtos já comercializados. Então, é um estrago muito grande, demonstrando na questão da exportação mais uma falta de credibilidade no nosso país por não tomar medidas que sejam de interesse da população, que não tem mais como ter aumento de impostos, e agora essa demonstração de força dos caminhoneiros vem colocando nua e cruamente a realidade que nós vivemos.
Daqui a pouco, Eduardo Rino, consultor econômico, vai comentar também essa questão do dólar e as consequências para a população, inclusive dessa questão do combustível, tendo ou não você a moeda norte-americana. Destaques do momento. 4 anos depois, ainda há obras prometidas para a Copa aqui no Brasil inacabadas, em 11 das 12 cidades sedes. Pois é a corrupção e a incompetência administrativa tomando conta do país. Pesquisa mostra 80% dos brasileiros buscam alimentação saudável. A Receita Federal está regulamentando encontro de contas previdenciárias de municípios e a União. Eduardo Azeredo, o ex-governador de Minas, se entrega e vai cumprir pena em quartel. Ele condenado a 20 anos por corrupção. E ainda, Caixa e Banco do Brasil têm 900 mil clientes aptos a aderir ao acordo da poupança. Daqui a pouco, mais um caso de suicídio em Marília. Psicóloga alerta para a situação grave de uma depressão. É preciso enfrentar o problema e toda a família tem que se envolver. Nesta sexta-feira, último dia de inscrição para o vestibulinho da ETEC Devisate. E a gente vai falar também sobre o mercado de trabalho.